Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Boa noite, pessoal do YouTube. Aleluia. Tudo na bênção? Boa noite para todos aí, tá? Eu vi que tem um irmão falando comigo no WhatsApp, mas eu vou falar depois da live. Oi, Lídia, Marcelo, tudo bem? Israel da Silva, boa noite, meu querido pastor Belém do Pará. Olha aí, Marília de São Paulo. Aí sim, olha lá, o pessoal do Aprisco. Ó, gente, cada um de vocês, por favor, compartilhe, tá? Compartilhe agora, pega aí o link, manda para os seus grupos, por favor, tá bom? Chama o pessoal aí. Hoje vamos falar sobre paternidade, continuar falando sobre o assunto. Lari Costa, Londrina, saudade, que legal. Boa noite para todo mundo aí. Felipe, boa noite, Edivander, Paulo César, aleluia. Bem-vindo todo mundo aí, vai chamando o pessoal está chegando ainda. Eu vou soltar aqui a adoração, tem um momento de louvor, depois eu vou entrar na palavra, tá bom? Pra gente não perder tempo, vamos lá, já são 10 horas já, vamos embora, vamos partir para dentro, tá bom? Enquanto eu estou ministrando aqui a canção, ajude a divulgar, dar like no vídeo, compartilhar no Instagram, printa a tela e chama o pessoal agora aí no seu Instagram, no YouTube, por favor, gente, por favor, me ajuda aí, tá bom? Vamos lá então? Vamos orar. Pai, queremos colocar mais uma vez diante da sua presença esse momento aqui na live. Eu sei que o Senhor pode usar esse canal para atingir o coração dos meus irmãos. Eu te peço que a tua presença se estenda em cada família, em cada casa, trazendo paz, alegria, em nome de Jesus. Gera intimidade, uma intimidade mais profunda com o Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, até aqueles que estão ocultos aos nossos olhos, à nossa consciência, o que está no inconsciente, venha lavar no sangue de Jesus. Enche-nos da tua presença nesse dia, em nome de Jesus. Aleluia. É tão bom entrar no meu secreto e saber que os teus olhos me veem. E quando eu ouço a tua voz, meu coração dispara por você. É como uma canção gerada dentro do meu coração. Teus ouvidos me ouvem. É tão bom quando entro no secreto, tuas mãos me tocam. E me sinto tão seguro quando escuto as batidas do teu coração. É como uma canção gerada dentro do meu coração. Teus ouvidos me ouvem. Seu amor se mistura com o meu, e o seu fogo me aquece no frio, e o seu amor se mistura com o meu, como o pai abraça seu filho. Abba, Pai, minha vida eu te dou. Abba, Pai, minha vida eu te dou. Vida eu te dou. Abba, Pai, Abba, Pai, minha vida eu te dei. Um lugar para mim, para
você. Dentro do meu coração, só pra nós dois, foi construído com o sangue. Um lugar para mim, para você, foi construído dentro de mim. Só para nós dois, construído com sangue. O véu se rasgou, agora eu tenho acesso a você. Agora eu posso te olhar nos olhos, te chamar de meu pai. Abba, Pai, minha vida eu te dou. Abba, Pai, Abba, Pai. Abba, Pai, minha vida eu te dou. Abba, Pai, minha vida eu te dou. Papai construiu um castelo dentro de mim e colocou nele um jardim. E toda vez na viração do dia ele vem me encontrar. E ele me encontra porque eu estou esperando por ele. Não tenho mais vergonha nem culpa, pois o sangue do Filho Jesus já me lavou, já me curou. Agora eu sou livre porque se o Filho verdadeiramente me libertar, verdadeiramente agora eu sou livre, 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 livre. O sangue de Jesus já me lavou, já me curou. Agora eu sou livre para entrar naquele jardim de novo. Meu Senhor, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te exalto, meu Senhor, meu Senhor, minha vida eu te dou. Te amo, Senhor. Pai, eu não quero aprender a cantar, eu quero aprender a te amar. Eu não quero ser o melhor cantor, não quero ser o melhor tangedor. Eu quero ser alguém que te ame mais do que ontem. Eu quero expressar o meu amor através das minhas atitudes, não só com palavras. Pai, nos ensina a te amar nessa noite, nos ensina a te amar, em nome de Jesus. Meu Senhor, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida é tua. Eu não tenho mais sonhos, os meus sonhos são os teus sonhos. Eu não tenho mais vida, a vida é tua, vivendo cada dia em mim, através de mim, através de mim, abraça as pessoas, através de mim, através de nós, vem curar o Brasil, vem curar o Brasil, vem curar, vem restaurar todas as coisas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Boa noite, pessoal, boa noite, graça e paz a todos. Ainda está tempo de você convidar seus amigos, seus irmãos, sua família. Printa a tela, eu vou fazer uma pose aqui, você printa a tela, tá bom? Faz assim, ó. Pronto, printou, né? Acho que vocês printaram. Agora posta lá agora no seu Instagram.
Me marca lá, Pastor Giga, @Pastor Giga. Amém? Chama o pessoal aí. Hoje nós vamos dar continuidade que nós começamos ontem. Eu estou falando com vocês. Hoje nós vamos falar mais sobre a questão da importância da paternidade. Por quê? Como eu falei ontem, aqui está o grande divisor de águas na nossa vida. Quando nós conhecemos mais, primeiro nós precisamos entender a importância da paternidade, para você ver como é sério que nós vamos tratar esse assunto. Amanhã vou dar continuidade, nós vamos entrar numa questão específica. Amanhã já vou preparando para vocês, eu quero falar da evidência da orfandade na nossa vida. Eu vou falar da principal evidência de orfandade em nossa vida. Por quê? A orfandade, ela cria uma bolha de proteção contra Deus. A gente não consegue acessar esse ambiente espiritual que nós já falamos, quando eu falei sobre a extensão do pai, que o dono da casa é o próprio pai, que o pai é que determina o ambiente da casa. Isso nós chamamos de presença de Deus. E muitas pessoas não conseguem entender porque não sentem a presença de Deus. E muitas vezes nós confundimos a presença de Deus com ambientes almáticos. Nós achamos que a presença de Deus só se manifesta quando a gente está chorando, gritando. E isso não é a presença de Deus. Existe um lugar, né? A Bíblia fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Existe um ambiente que é espiritual e existe um ambiente chamado almático. E às vezes a gente pode confundir o ambiente almático com a presença de Deus. Estão comigo? Às vezes você vai num show do mundo, do Djavan, que é um cara fera, que canta bem, o show dele deve ser muito bom, o show dele. E você chorar lá também, se emocionar. Isso não é presença de Deus. Estão comigo? Estão comigo ou não? Então, nós falamos sobre essa questão desse ambiente. Então, a orfandade, e eu vou falar amanhã sobre isso, sobre a principal característica de um órfão. Eu vou falar de algumas evidências. Por que eu vou falar isso? Porque muitas vezes a gente pensa que nós não temos, mas temos. E isso com certeza tem gerado essa bolha, essa de proteção contra o próprio Deus. A gente não consegue sentir. Eu não sei se você já teve essa crise de você ir para a igreja e ver as pessoas chorando e você falar assim, por que eu não sinto? Por que eu não entro nesse lugar? Por que eu vejo as pessoas chorando, babando e tal? Mas não significa que você vai chorar. É claro, na presença de Deus não tem como não chorar, né? Eu só estou dizendo para você que às vezes nós podemos estar confundindo a presença de Deus com um ambiente almático. Quer ver uma coisa? Quando o culto termina naquele triunfal, né? Como se o culto tem que ser sempre triunfal, no final tem que ter aquela gritaria, tem que ter gente caindo no poder, tem gente chorando, aí você vai pro Facebook e deixa lá hashtag hoje o culto foi top. Mas o culto, à luz da palavra, ele não é top. A medida do culto não está nas manifestações exteriores do corpo, da alma, não é isso. O que determina se um culto foi top ou não é se você saiu chateado com você e com o pregador. É quando você sai do culto falando assim, cara, eu preciso mudar. Essa palavra veio como uma espada, ela veio como um prumo na minha vida, mostrando partes da minha vida que ainda estão tortas e eu preciso mudar. Aí você chega em casa e você toma novos posicionamentos em relação àquela palavra que você ouviu. Aí o culto foi top. O culto é medido pela obediência, o quanto nós obedecemos, o quanto nós sacrificamos através da nossa obediência. E é a partir daí que a extensão de Deus vem sobre a nossa vida. É quando nós começamos então a acessar esses ambientes espirituais. Vocês estão comigo? Por quê? Porque como você sabe que você está na presença de Deus? É quando você acorda na segunda-feira depois de um culto abençoado domingo e você sente que você não é mais o mesmo. Uau! Eu não entendo uma pessoa que falou, eu vou para o culto, nossa, eu senti a presença de Deus, mas volta a fazer as mesmas coisas, os mesmos pecados, sem sentir no mínimo o peso daquilo. Gente que é malandra, jeitinho brasileiro. Para mim, cara, discurso é muito bonito, né? O discurso é muito bonito. Eu vejo muito discurso, mas nós queremos ver na vida. É na vida, é no dia a dia, se nós realmente somos do Evangelho. E vou te falar uma coisa, irmão. Eu vou provar isso à luz
vamos estudar muito. Eu vou passar tempos com vocês aqui nas lives. Espero que vocês gostem disso, tá? Mas o que eu vou mostrar para vocês que a verdadeira adoração não está naquilo que você está cantando ou que você está falando, tem a ver com o que você está se tornando. A verdadeira adoração tem a ver com aquilo que você está se tornando nele. Isso é uma verdadeira adoração. Você não precisa saber cantar, você não precisa saber pregar, você não precisa saber de cor a Bíblia para fazer teologia, para ser o cara, ser respeitado, você não precisa nada disso. Isso é bom. Por exemplo, quando você apaixona por uma pessoa e existe um livro que fala sobre essa pessoa, você quer conhecer sobre ela, claro. E a Bíblia é isso para mim. As Escrituras. Mas eu não leio elas com um olhar de religioso para tentar provar para as pessoas o que eu sei da Bíblia. Não. A Bíblia, Jesus um dia falou assim, as Escrituras falam de mim, mas vocês não veem a mim. Entende? Quando eu estou nele, as Escrituras testificam sobre ele. E a Bíblia é a janela para a realidade de Deus. Então é importante demais passarmos a maior parte do tempo possível lendo as Escrituras. Amém? E também passar o maior tempo possível nele. Porque uma coisa completa a outra. A Bíblia sem ele vai ser apenas um livro para você. Para você colocar na sua casa, para trazer fluidos bons. Mas quando você está nele, aquelas Escrituras testificam a respeito dele. E cada dia mais a sua fé aumenta, aumenta e aumenta. Amém? Estão comigo? Estão gostando? Amém. Então, eu estou falando para vocês sobre a importância da paternidade. Eu mostrei para vocês que uma das partes centrais do Evangelho de Cristo é levar-nos de volta para o Pai. Por isso que o Evangelho é o Evangelho da reconciliação. Uau! Estão comigo? Reconciliação. Por que reconciliação? Porque o Evangelho trata-se de relacionamento. A adoração é relacionamento. O que havia no jardim, na adoração no jardim? Não havia música. Não havia, aliás, não sei se havia música. Eu acredito que havia deixa para lá. Mas eu acredito que no jardim, no jardim não tinha um altar, uma plataforma com um cantor famoso de YouTube evangélico cantando lá para receber 50 mil reais. Não tinha. O que tinha no jardim? Relacionamento. Relacionamento do homem com a mulher e relacionamento com Deus. A essência da adoração começa aqui, pela relação. É porque na relação que nós somos então transformados. É na relação. Né? À medida que eu ando com uma pessoa até me misturar nela, até ao ponto de eu habitar dentro dela e habitar dentro de mim. Amém? Isso é a verdadeira adoração. Então, ontem nós falamos sobre a questão da paternidade, como isso é sério, né? E você sabe que, como eu falei ontem, todos os problemas da sociedade, tanto a antiga e moderna, a maior crise é a crise de paternidade. O princípio da honra é quebrado. Quanto mais a gente vê, uma vez um pastor chorando comigo, falou assim, Gílio, a pior coisa que fiz na minha vida foi enviar minha filha para a faculdade. Ela voltou de lá, minha filha saiu daqui um anjo, voltou um monstro. Roger Antunes, te amo. Ela voltou um monstro. A ideologia, aquelas coisas todas, ela veio com a pipa virada, assim, cabeça virada, e se tornou uma menina rebelde. Por quê? Essa é a obra de Satanás, é quebrar o princípio da honra. Satanás não precisa matar nosso pai. Ele só precisa destruir ou desvirtuar os nossos valores segundo a palavra. Porque a partir de então a gente começa a nos mover fora das Escrituras e aí a gente começa a desonra. E a desonra traz caos. Nós falamos sobre isso ontem na live. Todos vocês que não assistiram, podem ir no meu YouTube, no meu canal. Tem a live de ontem, de antes de ontem também, no outro dia, vocês acompanharam aqui. Toda essa trajetória para vocês entenderem. Então, nós falamos ontem que todo filho legítimo tem a capacidade de colocar em ordem todas as coisas. Amém? Então, você já viu como Deus tem um carinho com os órfãos? Com as viúvas, principalmente com os órfãos? Porque Deus sabe que todo órfão é desorganizado. Toda pessoa que tem problema com a figura paterna é desordenada. Toda rebelião tem como base, como fundamento a falta de paternidade. Eu falei sobre isso ontem. E Jesus veio restaurar esse conceito, trazer de volta a ideia de que Deus é nosso Pai. Ele não é só o general das batalhas, Ele é nosso Pai. Amém? Você sabe que
entre aspas, eu não gosto de usar essa palavra cristianismo, mas o meio cristão é o único Deus que é pai, que é um pai que se preocupa com o seu dia a dia, com os detalhes da sua vida, né? Esse paizão que cuida de você. Essa semana passada a Carol falou assim: amor, preciso fazer compras, e eu não estou viajando, né? Não sei quando eu vou voltar a viajar. Provavelmente, se der tudo certo, em julho e máximo agosto, creio que as coisas vão voltar. Mas eu parei tudo, então nós não temos renda, né? Eu e Carol não trabalhamos fora, nada, a gente não tem renda. A renda que temos é de oferta que recebemos. E eu falei assim: caramba, eu falei assim: pai, eu preciso pegar esse dinheiro de reserva que eu tenho guardado aqui e fazer compra, vamos ver o que vai ser. E aí a Carol saiu para comprar. Ela fez uma compra, pegou o dinheiro que a gente tinha guardado, eram uns R$500, e ela falou assim: vou fazer uma compra para o mês, né? Comprar bastante coisa, e ela comprou. Quando ela voltou, uma irmã fez contato com a gente e falou assim: Gido, Deus mandou para mim pegar sua conta e depositar para você um valor. E quando eu fui ver, eram os R$500 que eu peguei da reserva, que eu não queria usar agora, mas tive que usar. Então você vê os detalhes do pai cuidando de você, né? Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu queria fazer a barba, e Deus tinha falado comigo numa ministração em São Paulo, que ele iria me ensinar a ser filho, e que ele iria me ensinar que ele é meu pai. E eu estava na casa de Davi, o ministério profético, não sei se todos conhecem aqui o ministério Casa de Davi, o Mike Shea e tal. E eu estava ministrando em São Paulo quando eu e Carol fomos ministrar numa igreja, né? Eu não estava na casa de Davi, foi antes da... Não, estava na casa de Davi, mas fui ministrar em São Paulo com a Carol, foi isso mesmo. E aí quando eu saí, estava no culto, antes de ir para o culto, a minha esposa falou assim: amor, brincando, amor, nossa, eu preciso de uma bolsa nova. Assim, amém. Aí eu orei dentro de mim assim: Senhor, me ajuda. E eu falei assim: eu preciso de um Presto Barba. Ela assim: tá bom. Aí eu falei assim: papai, manda pra gente isso aí, a gente tá precisando. Aí fomos pra igreja. Você acredita que no final do culto veio uma irmãzinha meio envergonhada assim: pastor Gito, você me perdoa, eu não sou de chegar atrasado no culto, eu cheguei atrasado hoje porque eu estava vindo para a igreja, e de repente eu entrei numa outra rua, e era a rua do shopping, e o Senhor falou para mim assim: vai lá no shopping agora, numa loja, e compra uma bolsa para Carol e um Presto Barba para o Gideon. Muito específico. Quando ela falou isso para mim, eu e a Carol caímos sentados na plataforma, já chorando. E eu assim: como Deus, Ele se preocupa com você. E esse Deus, esse Pai que cuida de você nos mínimos detalhes, que é um escândalo até para os teólogos liberais. Você sabia que os teólogos liberais, eles ficam escandalizados quando você fala assim: Deus falou comigo hoje, Deus fez isso. Eles não acreditam nessas coisas, né? E é um escândalo mesmo. Não acreditaram em Jesus também, queridos. Jesus trouxe a ideia de um pai que cuida de todos, que abraça todos, que ama todos, né? Como os únicos que você vê Jesus agredindo naquele tempo foram os religiosos, né? Jesus prefere a sinceridade do pecador do que a hipocrisia do santo. Né? E ele cuida de nós, e essa ideia de pai, um paizão, é só na Bíblia, é só aqui os cristãos, né? Os filhos de Deus têm esse paizão que cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, o Evangelho é a essência, é trazer você de volta para ser filho. O meu filho está ali na sala, ele não precisa fazer esforço para ser meu filho. Ele já é meu filho. E ele sabe que eu sou o pai dele. E, às vezes a gente se pega fazendo um esforço para tentar fazer Deus nos amar mais. Ou às vezes nós somos movidos por culpa. Quando você pega, você assim: amanhã eu vou jejuar, amanhã eu vou fazer uma oração. É igual pessoas que caem em pecados como pornografia, prostituição. Aí no outro dia, não, eu vou voltar para a igreja, eu vou orar, eu vou parar de fumar, né? Mas é movido pela culpa, não por desejo de conhecer o Senhor, mas por culpa. E não é isso que Deus quer. Então eu queria falar rapidamente com vocês nessa live. Eu vou mostrar de uma forma bem abrangente, né? Alguns fatores que mostram por que o conceito de paternidade é tão menosprezado na nossa geração. Na verdade, em toda a história. Por que o conceito de paternidade é tão menosprezado? Eu vou mostrar como Satanás, ao longo da história, tem tentado destruir essa questão da imagem paterna, porque ele sabe que quanto mais longe de paternidade estamos, mais desordenados ficamos.
É isso que eu falei na live passada. Você que não assistiu, acompanha no canal. Você que é novo aqui, fala com um bate-papo. Se eu sou novo aqui no canal para eu saber, siga o canal. Tem bastante material. Vai nas playlists de Café e Palavra, tá lá, paternidade e cura. Eu trato desse assunto também, muita coisa, tá bom? Tem música também. Então, alguns fatores porque mostra o conceito de paternidade é tão menosprezado. O primeiro fator, já vou entrar de cara, é o fator espiritual. Existe uma batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual muito grande no Brasil e no mundo, né, para destruir a questão da paternidade. É algo que está na agenda de Satanás. Né? O Mike, ele fala isso com muita propriedade quando ele fala sobre a agenda de Sodoma e Gomorra. Né, de destruir essa questão da paternidade no Brasil e no mundo. Olha que interessante. O mundo, quando você estuda, eu já estudei vários os impérios, né? O mundo está debaixo de duas influências espirituais. Vamos falar no sentido espiritual. A influência da Babilônia e a influência romana. Né? Primeiro, a influência babilônica. A estrutura babilônica não valoriza a figura de um Deus Pai. Sabia disso? Essa é uma estrutura espiritual que não valoriza a questão da figura de Deus como Pai. É interessante isso. Deixa eu contar um pouco de história. Isso aí é história, tá? Na Babilônia havia um homem chamado Nimrod. Nimrod foi o primeiro tirano na história a buscar adoração para si mesmo. Ele morreu e foi chamado de Nimrod, que significa rebelde. Nimrod é uma figura de Satanás na Bíblia, né? Do diabo. E Nimrod constrói a Torre de Babel, a cidade da Babilônia, etc. E é interessante que a cidade da Babilônia ela tem um jardim suspenso nas suas muralhas, dá a impressão que o homem tentou construir o jardim por si mesmo, que fala da mente humana. A religião, a base da religião é tentar voltar para aquele lugar pela sua própria força, e não só voltamos para aquele lugar pela presença e pelo sangue de Jesus. Mas enfim, Nimrod casou com a própria mãe. A mãe de Nimrod se chamava Semiramis. Preste atenção nisso. Nimrod casou com a própria mãe e ela se chamava Semiramis. Um tempo depois, Semiramis, Nimrod morre. E ele se dizia Deus. Ele era adorado como Deus, exaltado como Deus. Não era um falso Deus, claro. E ele era adorado na Babilônia por milhares e milhares de babilônicos. Ele era exaltado ali. Pessoas eram mortas quem não se curvava a Nimrod. E ele casa com a sua mãe. Logo depois, ele morre. E aí, alguns meses depois, pouco tempo depois, Semiramis aparece grávida. Que estranho. E o que Semiramis disse? Que Nimrod, que foi morar no sol, voltou, teve relação sexual com ela, e ela engravidou de um filho dele. Que, na verdade, o filho dela, né, agora com ele, com esse espírito de Nimrod que veio ter relação sexual com ela, o filho dela, que vai se chamar Tamuz, que é um falso deus também da Bíblia, você pode consultar no Google, o falso deus chamado filho de Nimrod, Tamuz, coloca alguma coisa, você vai achar alguma coisa específica sobre isso. Tamuz, filho de Nimrod. Ela diz que Tamuz é a reencarnação de Nimrod. Foi daí que surgiu toda a base de reencarnação. A história de reencarnação começou na Babilônia. Por isso que eu estou falando que o mundo está sob a influência espiritual da Babilônia e de Roma. Preste atenção. Posso continuar, né? Estão gostando? Amém, Juscelene. Seja bem-vinda, viu? Segue meu canal aí. Então, ela vai, casa com Nimrod, e aí, o Nimrod morre e ela fica grávida. Quando nasce Tamuz, a Semiramis apresenta Nimrod para o mundo babilônico, que todos... Se eu não me engano, existe foto também no YouTube, no Google, de Semiramis e seu filho, Tamuz, ok? Enfim, olha o que acontece. É a partir da Babilônia, nesse sentido aqui, que a Semiramis é chamada, então, olha essa expressão, mãe de Deus. A expressão mãe de Deus veio da Babilônia na história de Semiramis. E para ficar mais estranho ainda, Semiramis, eu vou te apresentar ela agora. Se você abrir sua carteira e se tiver um dinheiro aí, se não tiver, profetiza, pelo menos está precisando profetizar que nem eu. Pegue uma nota de qualquer valor aí na sua carteira. Essa mulher que está na sua nota de R$1, R$1 não tem, mas R$2, R$5, 50, R$100, é Semiramis. Está nas nossas moedas. Ninguém pediu para nós, perguntou para nós quem que a gente queria como figura no nosso dinheiro, mas botaram lá.
né? Isso veio da maçonaria, botaram no nosso dinheiro. Ezequiel fala sobre Tammuz, isso mesmo. Estão comigo? E Semiramis é a estátua da liberdade, lá em Nova York. E também nas lojas Havan, lá do Luciano Hang, lá a figura. Estão entendendo? Liberdade. E é interessante que eu estudo também, eu estava estudando, na época eu estava estudando mais, agora eu só acompanho, escatologia não, esqueci o nome. Não é escatologia não, gente. Escavações, escreve para mim, esqueci o nome, a palavra me surgiu na cabeça. E eles, eu vi um documentário no YouTube contando a história que a partir da Babilônia, de lá para cá, eles encontraram vários templos enterrados em várias cidades, civilizações que a gente nem conheceu. E sabe o que aconteceu? Todos os templos foram encontrados a imagem de uma mulher realizando o sacerdócio. Não tem imagem do homem realizando o sacerdócio, mas as mulheres. A partir de Babilônia, a figura materna tomou lugar da figura paterna. Uau! Estão comigo? Arqueologia, isso. Estou com escatologia, porque hoje eu estudei escatologia, estou com esse negócio na minha mente. Estão comigo? Então a mulher foi tomando o lugar do homem. A partir da Segunda Guerra Mundial, quando os homens foram para a guerra e morreram, as mulheres começaram a tomar lugar na casa, nos trabalhos, nos empregos, no lugar dos homens. E é interessante que os desenhos animados que surgiram a partir da Segunda Guerra Mundial começaram a colocar o homem, o pai, a figura paterna como um paspalhão. Já viu Jetson, os Simpsons? Quem é o mais desordenado ali? É o homem, não a mulher. Sempre a mulher no lugar paterno. Estão comigo? Estão comigo ou não? Na questão da padroeira do Brasil, na história foi encontrada uma estátua negra sem cabeça no rio. O que isso? Porque eu acredito, irmãos, que Deus fala conosco através da arte e Satanás usa o mesmo meio para profetizar e falar também para nós. Concorda comigo? Não sei se você tem... Eu não tenho tempo para falar sobre isso agora, mas eu creio nisso. Através da arte, Satanás tem também falado, né? A influência das trevas. Quantas músicas influenciaram pessoas a se matarem? Satanás também usa a arte para isso. E nessa situação de uma estátua sem cabeça, o que está dizendo? A figura paterna. O cabeça da casa está sem cabeça. E você vai ver que ao longo da história do Brasil, muitas mulheres precisam assumir o seu papel de pai na casa, não porque o marido morreu, mas porque o marido é um banana. Ele não assume o seu papel de homem na casa e muitas vezes a mulher tem que assumir. Eu já conversei com um casal que só a mulher que fala, o homem não fala. E fica assim, é isso mesmo. Isso tem a ver com uma influência espiritual. Eu não estou errado, eu estou certo. Existe uma influência espiritual muito forte nisso aí, tá? No livro de Jeremias você vê Jeremias lutando contra a rainha dos céus, que é Semiramis na história. Agora deixa eu te contar algo. Eu falei que existe oh meu Deus, desculpa assim, porque eu fui dormir 3 da manhã, acordei 6 hoje, tá? Existe uma influência espiritual, eu estou falando de fatores que faz com que a figura paterna é menosprezada. Eu já estou indo na raiz, que é espiritual. Estão comigo, né? E aí, quando você vai mais para frente, no século V, teve um concílio chamado Concílio de Éfeso. Deixa eu falar um pouco sobre Éfeso, eu não tenho como mostrar para vocês, eu estou sem o celular. Se você colocar no Google aí, Diana dos Efésios, você vai ver as imagens dela. É uma estátua de uma mulher, é uma deusa, uma falsa deusa, de uma cabeça de mulher e o corpo cheio de seios. Eu estudei sobre a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso tem ela como a deusa principal, a ponto dela tocar a própria economia. Aliás, existiam moedas com a figura de Diana dos Efésios. Foi encontrado na arqueologia moedas. Isso mostra que ela tinha influência em todas as áreas da sociedade. E por quê? Na cabeça do Éfeso, Diana, ela tinha peito para todo mundo. Então, se você quer uma namorada, procure Diana. Se você quer curar o fulano, orar por cura, Diana. Diana para cima e para baixo. Ela era a deusa principal. Quando
Na história nós temos lá o Policarpo, quando foi morrer por Cristo, eles gritavam, Diana dos Efésios, Diana dos Efésios, e era uma coisa muito, a idolatria era muito forte na cidade de Éfeso. Aliás, não somente isso, mas a orfandade era muito grande na cidade de Éfeso, quanto em Corinto, que também adorava uma falsa deusa, Artemis. Só você ter ideia, as mulheres subiam uma montanha para fazer orgia aos pés dessa deusa, que era a deusa da fertilidade, que era uma pombagira na verdade. Depois elas desciam praticamente cheias de demônios, porque havia um carnaval em Corinto, e elas se relacionavam sexualmente com vários homens, bêbada, drogada e viciada, e cheia de demônios, e depois essas mulheres prostitutas não sabiam com quem transaram e tal, e engravidavam desses homens, e quando nasciam seus filhos, elas esperavam amamentá-lo, e depois colocavam esses filhos nas ruas para alguém adotar. Então você vê que existe um nível de orfandade muito grande naquelas cidades, naquela época. Estão comigo, né? Enfim, aí, no século V, Constantino se torna um novo imperador de Roma e ele é convertido ao cristianismo, né? E ele torna o cristianismo como a religião universal, a religião a religião principal de Roma. Ele fez um sincretismo com todas as religiões que haviam ali na região, né, o politeísmo, e aí ele fez adaptações com o cristianismo, e fez aquela bagunça toda, aquela salada toda. E aí no século V, se eu não me engano, 400 e pouco, ele faz o concílio em Éfeso, nessa cidade onde Diana era adorada. E sabe o que ele faz? Ele tira Diana, uma mulher, do lugar e coloca como a padroeira da cidade uma outra mulher. Adivinha quem? Maria. Maria agora, assim como Diana tinha peito para todo mundo, Maria tem para todo mundo. Maria do socorro, Maria disso, Maria daquilo. Eu quero abrir um parênteses. Eu não estou falando mal de Maria, até porque essa Maria aqui, da história de Éfeso, do sincretismo religioso de Constantino, não é a Maria da Bíblia. A Maria da Bíblia é uma mulher agraciada por Deus, né? Um dia nós vamos conhecer Maria. Estão comigo, né? Estou só abrindo esse parênteses aqui, tá bom? Como a Bíblia diz que só existe um intercessor entre mim e Deus e é Jesus, eu adoro a Jesus e é a Ele que eu busco, é a Ele que eu peço, é a Ele que eu falo, amém? Simples assim. Mas com todo respeito, essa Maria dessa história não é a Maria da Bíblia, que é a nossa irmã em Cristo, Maria, que foi a mãe de Jesus. Amém? Só para não estou desrespeitando nenhuma religião, só estou contando fatos históricos. Então, a partir de então, essa influência, essa orfandade é espalhada por todo mundo, essa influência babilônica, que começou lá com a mãe de Deus, chamada Semíramis, que há um sincretismo de Semíramis com Maria, e tudo isso é espalhado por toda a terra, e a figura paterna é menosprezada. Uau! Estão comigo? Apocalipse 17, a rainha dos céus, isso mesmo. Então, o que é interessante é que no reino de Deus, o reino é patriarcal. Deus trabalha com patriarcal, né? Quando ele chama, é interessante, quando Deus começou a história da redenção, ele chama Abrão. Abrão significa pai de filho. Por quê? Para Deus restaurar todas as coisas, paternidade precisa ser restaurada. Ah, gente, é muita coisa. Minha cabeça tem muita coisa. A live só tem 1 hora. Que pena. Mas a gente vai passar mais tempo. Eu sei que vocês estão gostando. Amém, irmãos? Estão comigo, né? Então, esse é o primeiro fator. O fator espiritual. Lógico que tem muito mais coisas que eu poderia falar, mas o tempo é curto. Mas essa influência espiritual das trevas está sobre o mundo. Principalmente sobre o Brasil. O Brasil é um país órfão. Eu vou falar por quê. O segundo fator que faz com que a figura paterna é menosprezada é o fator social, né? Olha as estatísticas. Preste atenção nas estatísticas. Apesar que muita coisa já mudou, mas quem trai mais, homem ou mulher? Geralmente são mais os homens, né? Quem mais espanca em casa, mulher ou marido? Quem mais abandona a família? Quem mais dá vergonha à família? Quem mais enche a cara e cai na calçada? Quem mais faz besteira na rua? Quem mais morre de facada e tiros? Os homens.
os pais, os maridos. Né? Estatisticamente, as mães do Brasil são mais valorizadas que o homem por uma questão de fator social. Né? Pergunta, qual é o dia que mais vende no Brasil? Dia das Mães ou Dia dos Pais? Dia dos Pais, a gente ganha uma cueca, ganha um desodorante, uma meia, talvez um abraço. Né? Sou brincando, mas é uma verdade. Né? Agora o Dia das Mães, mano, cara, a mãe ganha carro, televisão, Xbox, PS4, avião. Por quê? Porque tá na cultura isso. Mãe é mãe, né? E pai, né não? Está aqui, ó. É uma influência espiritual, menosprezando, colocando de lado a figura paterna, e a figura paterna é uma das figuras mais importantes, né? Tanto quanto, talvez, lógico, tanto quanto a mãe. Isso tudo faz com que o centro de paternidade perca força. Uau! Olha isso aqui. Pais ausentes, filhos presentes na prisão, nas drogas, no homossexualismo. Olha as estatísticas. 70% do grupo que está preso hoje numa cadeia no Brasil já passaram por uma igreja evangélica. Eu já preguei em presídio umas 4 vezes, se não me engano. Pergunta o nome deles na prisão, o vulgo deles. Ah, meu nome eu sou o buchudo, eu sou o zoiudo, não sei o quê. Aí agora pergunta o nome. Miguel, Abacuque, Josué, Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu já encontrei um Atos. Só faltou Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, vai embora. Teodósio. Estão comigo? Uau. Na rua o cara é chamado de zoiudo. Quando na prisão você pergunta o nome dele, ele diz que se chama Miqueias. Isso mostra que existe um ranço eclesiástico dessas pessoas, mas nunca houve paternidade. Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil nós temos muitos pastores, pastores gestores, pastores empresários, poucos pastores pais. Pastores que olham para a pessoa como números, mas não como pais. Como você sabe disso? Quando essa pessoa vai embora da sua igreja, ele bloqueia, ele fala mal dela, ele esculacha ela e manda ela embora e faz de conta que ela nunca existiu. Ele dizia que amava, eu amo você, eu amo você, eu amo você, mas quando a pessoa vai embora, ele não tá nem aí para ela. Não houve paternidade ali. Até porque tem o outro lado também. Não pode haver paternidade se também não houver honra. Como eu falei. Olha isso aqui. 1/3 das crianças que nascem no Brasil tem o nome do pai na certidão de nascimento. A cada 30 crianças que nascem no Brasil, 10 não conhecem ou não conhecerão seus pais. Uau! Então, eu tenho poucos minutos ainda, continuando aqui nossa live. Perguntas para se meditar, vou deixar aqui para vocês. Por que Deus na Bíblia se manifesta na Bíblia mais como um pai do que mãe? Se mãe é mais importante. O que é mais importante na personalidade de alguém, pai ou mãe? Os dois. Ok? Só que ambos têm papéis específicos na estruturação do caráter do filho. Né? Dizem que o que um pai faz para um filho tem mais influência na estruturação da sua identidade do que a mãe faz a vida toda. Às vezes o pai, com uma palavra, com um gesto, com uma brincadeira, ele muda o destino do filho para sempre. Por quê? Porque na figura paterna está essa responsabilidade de influenciar no caráter do filho. Uau! O Brasil, a estrutura é matriarcal, o Império das Trevas é matriarcal, o reino é patriarcal. Coloca aí depois na live aí. O Império das Trevas é matriarcal, o reino de Deus é patriarcal. Amém? Olha isso aqui. Por que a maioria dos traumas e rejeições, problemas emocionais estão mais ligados ao pai do que à mãe? Por que é que ser rejeitado pelo pai é mais grave na alma do que ser rejeitado pela mãe?
Você sabia disso? Ser rejeitado pelo pai é mais grave. Uau! Por que é que os grandes desajustes da sociedade, como prisão, drogas, problemas sexuais, violência, por que esses fatores estão mais ligados a problema com os pais mais do que com as mães? Chega para uma prostituta na rua e fala assim: oi filho, qual é o seu nome? Meu nome é Maria. Maria, você mora onde? Moro aqui no bairro tal. Você mora com quem, filha? Eu moro com minha mãe. Cadê seu pai? Não sei. Ou meu pai me abandonou e foi embora, abandonou nossa casa. Homens com problemas com homossexualismo, a maior parte, problemas com o pai. Por quê? Por que a paternidade faz parte da estruturação da personalidade humana? Paternidade é algo muito grave, muito sério. Por isso que eu estou dando ênfase a isso, para vocês verem como é importante o assunto que nós vamos trabalhar. Amanhã eu vou falar na live sobre a principal característica de um órfão. Né? Nós já falamos sobre a característica do pai e vamos falar mais. Tem pessoas pedindo para eu falar sobre a questão da cura da alma. Vou falar sobre isso, pode ficar tranquilo, nós vamos desenvolver isso durante esses dias. Amém? Tem muita gente aqui no YouTube, tem muita gente aqui na live. Graças a Deus por isso, mais de 1.500 pessoas acompanhando aqui. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito através dessa live, viu? Se você puder compartilhar comigo também experiências, testemunhos. Tem um irmão lá dos Estados Unidos que é amigo do Fernando Gobo, meu amigão, que eu amo demais, eu amo muito o Fernandão, meu amigão. E eu quero mandar um abraço para esse irmão também dos Estados Unidos. Ó, um beijo, muito bom ter você aqui assistindo a live, tá? Não sei se você vai assistir agora, está assistindo depois, mas eu estou sabendo que você está sendo bem ministrado. Eu me alegro por isso, meu irmão, tá? Que essas lives sejam como uma fogueira no frio na sua vida, que elas possam te aquecer em nome de Jesus. Então, para nós terminarmos nosso encontro de hoje, eu trouxe muitas informações, eu acho que vocês gostaram, né? Amém. Uma coisa eu preciso dizer para vocês. Muitos falam assim, mas... É isso aí, Roger Antunes. Você fala assim, mas Gide, eu tenho pai. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Ter um pai é uma coisa. Ter paternidade é outra. Paternidade é diferente. Existe uma distinção. Você pode ser um pai e você nunca dá paternidade para o seu filho. O que é paternidade? Paternidade é um conjunto de características de um pai em relação com o filho, que entra numa relação. Precisa haver uma reciprocidade para que a paternidade aconteça. Por isso que o Evangelho é o Evangelho da reconciliação, para que haja reciprocidade entre o filho e o pai, e nós sejamos então restaurados pela glória de Deus. Paternidade é algo sério. Então, você pode ter um pai que é um exemplo para você, que trabalhou a vida toda por você, que cuidou de você, e você não tem nada a reclamar do seu pai, mas talvez você nunca tenha tido paternidade dele. Talvez ele seja um pai como foi de uma ex-namorada minha, que ia para a igreja, jejuava, fazia parte do culto de oração, mas chegava em casa, batia a porta do quarto, ficava o dia todo dentro do quarto. Aí um dia eu falei para minha ex-namorada assim, poxa, seu pai? Ela falou assim, olha, meu pai nunca disse que me amava, meu pai nunca olhou nos meus olhos, nunca me chamou de linda. Isso é sério. Quantos filhos veem os pais elogiar o filho da vizinha, ver o pai ir para a igreja e abraçar todo mundo, ofertar. Eu já aconteceu isso comigo, de uma irmã chegar assim, meu marido é um hipócrita, porque lá na igreja ele ama todo mundo, ele abraça todo mundo. Aqui em casa ele não tem diálogo comigo, com meus filhos, ele nunca cuida dos meus filhos, nunca está presente. Então, você pode ter um pai maravilhoso nesse sentido de cuidar de você, da sua casa, mas ele nunca te deu paternidade. Mas olha só, calma. Saiba que seu pai não pôde dar a você aquilo que também ele não teve. Se você sentar com seu pai e conversar com ele agora e ouvir a história dele, talvez o pai dele foi pior do que ele tem sido para você. E não estou dizendo que seu pai é o pior, né? Não estou dizendo isso. Você pode ter um pai maravilhoso, mas o que você precisava era de paternidade e você não teve dele. Porque ele também não teve tempo, ele também não conseguia expressar sentimentos. Tem muitos pais que são a verdadeira cópia dos pais do passado. E eles não conseguem expressar, eles amam vocês, eles amam a gente, mas eles não conseguem expressar porque a identidade deles foi formada a partir do pai deles. Tem muito filho que hoje casado repete nas suas esposas que viu seus pais fazerem com as suas mães. Então se o pai batia na mãe, desprezava a mulher,
o filho faz a mesma coisa quando casa. Isso é real. Eu sou pastor, queridos. Eu estou rodado. Né? A gente cuida de pessoas também. Eu rodo pelo Brasil, também sento com pessoas para conversar. Histórias incríveis, histórias terríveis também. Estão comigo? Então, nessa questão da ausência de paternidade, presta atenção, eu vou deixar um link aqui para amanhã, para você não me deixar sozinho falando amanhã. Eu espero que você... Quem vai estar aqui amanhã, levanta a mão aí. Escuta isso. Quando a paternidade ela não acontece, quando não há uma reciprocidade, identidade é abortada. E nesta ausência de paternidade ou de reciprocidade de um filho com o seu pai, é aqui que surge um negócio chamado orfandade. E essa orfandade, ela gera uma doença. E amanhã eu vou falar sobre isso, e nós vamos orar por cura. Eu vou orar pela sua vida, orar pela minha vida, porque Deus tem me curado ao longo desses anos. Deixa eu te contar uma coisa, eu tenho um ministério chamado Filhos do Seu Amor, não é à toa, o nome não foi à toa, foi o Senhor que deu, Filhos do Seu Amor. E eu nunca pensei que tudo que eu cantaria e que eu falaria nas pregações iria ser fruto de uma experiência. Ao longo dos anos eu fui tendo experiências de cura da alma, cura profunda, muita cura. Minha mulher me acompanha, a minha esposa, minha melhor amiga, ela me acompanha. E ela sabe como Deus tem me curado ao longo desses anos, para me tornar a pessoa que eu sou e em quem eu vou me tornar a partir do momento que eu cada dia mais me permitir ser tocado profundamente por Ele. Então eu quero dizer para você, paternidade é algo muito sério, certo? Eu acho que agora eu já consegui expressar isso aqui com poucas palavras, amém? Nossa, eu tenho tanta coisa para falar aqui, mas só você ter ideia que esse iPad aqui foi o primeiro iPad que eu tive, o iPad 1, ó, tudo anotado, ó, toda meus estudos está aqui. Aliás, eu quero falar para vocês que eu estou com uma promoção do curso Os Evangelhos em videoaulas, somente R$ 29,90. O curso custava R$ 180, tá? R$ 29,90. Né? Você adquirindo, você está me ajudando também nesse tempo de quarentena. E você vai comprar acesso vitalício. Todos os 4 evangelhos, estudando em mapas, tudo legal para vocês. Se quiser, fale comigo no Instagram aí, ou manda um zap para mim, tá bom? Fale comigo de alguma forma que eu mando para você o link. Enfim, eu estou aqui agradecendo também os irmãos que fazem contato comigo, que mandam uma oferta para abençoar esse tempo que eu estou passando aqui de quarentena. Nós estamos literalmente esperando no Senhor. A gente tem orado para o Senhor tocar corações de pessoas para nos abençoar com ofertas. Hoje uma irmã fez contato comigo, assim, pastor Gido, eu quero depositar uma oferta para ajudar você na sua casa. Eu sei que você está passando um momento complicado. Eu quero agradecer de coração aos irmãos, a tia Nana também já me mandou uma oferta. Obrigado, gente, tá? Por tudo que vocês fazem por nós. Aqueles que sentirem no coração de abençoarem, saiba de uma coisa, nenhuma oferta que recebemos é só para nós. Fique sabendo disso. Né? Teve uma irmã que mandou uma oferta para nós, eu peguei uma parte, mandei para uma outra família também que está precisando muito, e a gente está sempre compartilhando com uma outra senhora que mora aqui perto, a gente ajuda. Tem o meu tio lá de Minas também, que quando eu mando oferta para ajudá-lo, tem outras famílias também que a gente ajuda. Amém? Então aqueles que puderem nos ajudar, nos abençoando com oferta, que Deus colocar no teu coração. Se Deus não falar com você, não faça, faça guiado pelo Espírito. Amém? Deus abençoe vocês. Gente, muito obrigado pelo carinho. Vocês vão estar aqui amanhã, né? Espero que você esteja aqui amanhã. E amanhã eu vou falar então, vou entrar num assunto muito sério, que é a questão também da orfandade. E vou falar da principal evidência de orfandade. Vai ser top. E depois eu quero orar com você. E eu tenho certeza que após esses períodos de live aqui, nessa live que vocês estão acompanhando, algo bom vai acontecer dentro de você. Em nome, talvez, olha para mim, talvez o Senhor trouxe você de volta para casa para você parar para ouvir, né? Olha que intimidade, eu estou conversando com você, mó intimidade. Até beijo eu estou dando embora, morder você. Tá bom? Olha aqui, ó, sentado no sofá, lugar mais íntimo, no quarto secreto aqui onde eu tinha um momento de oração aqui, ó. Aqui é meu quarto de oração, meu sofá. Aí, ó. E aqui eu me lanço. É nesse lugar que eu estou estendendo para todo o Brasil. Olha que legal, a minha voz está em várias casas, vários lugares inimagináveis, em sala. Pode ter uma célula agora lá na Smart TV ouvindo a família inteira. Boa noite para vocês aí, ó, que vocês estão me vendo aí, ó.
E eu quero agradecer o carinho de todos aqueles que correspondem com o Pai e sustentam a minha família. Obrigado, gente. Eu compartilhei com os irmãos como eu estava angustiado no início, né? Não sabia o que fazer, e o Senhor mandou eu descansar, e foi só eu corresponder, e o Senhor começou a trazer para nós o sustento. Obrigado por tudo. Deus abençoe vocês. Eu oro para que a sua casa seja coberta com o sangue de Jesus, e o coronavírus não vai te tocar, em nome de Jesus. Assim como o anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus que tinham o sangue sobre os umbrais da porta, eu declaro que o sangue de Jesus está sobre os umbrais da porta da sua casa, do seu coração aí, e que ele vai passar por cima e não vai te tocar, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar orando aí por todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro aqui na próxima live. Amém? Amanhã, 22 horas, estaremos juntos de novo. Deus abençoe. Eu vou sair também do YouTube. Um abraço, irmãos do YouTube. Obrigado por tudo aí, pelo carinho, tá? Compartilhe essa live, dê like no vídeo, gente, comente depois, vai ficar gravado, dê like, é importante você dê o like. Se você está pela primeira vez aqui, siga o meu canal, tá bom? Deus abençoe. Fale comigo no Zap, se vocês precisarem falar comigo. Eu vou deixar aqui no Instagram aqui, ó, meu Zap, 21 99902 0410. Esse é meu Zap, tá? É o meu Zap pessoal mesmo, tá? Meu Zap é público. Se você não achar meu Zap, um beijo, Betel. Vai lá no Google e coloca assim, Zap do Pastor Gito. Você vai achar alguma postagem minha que tem meu Zap. Tá bom? Pode falar comigo no Zap, contar testemunho, contar história, compartilhar o que Deus está falando com você. Isso é importante para nós, tá bom? Beijo no coração de todos. Valeu, Carol Pauzzi, te amo demais. Amo vocês, todos vocês que estão aí. Obrigado, um abraço para todos. Até mais. Boa noite, gente. Tchau.